Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão da prova da SpaceX de 2022. Um observador analisou o movimento circular uniforme de uma partícula P ao longo de uma circunferência de raio igual a 3 metros e velocidade escalar linear igual a π sobre 4 metros por segundo. Ele fez o desenho abaixo, indicando a posição da partícula no instante de observação t igual a 3 segundos, que se desloca no sentido anti-horário da circunferência. Ele também traçou um eixo x ao longo do diâmetro com a sua origem no centro da circunferência. Esse observador pode afirmar que a função horária que descreve a posição da projeção da partícula P ao longo do eixo x no SI é dada por dado. Considere no desenho a velocidade v da partícula em t igual a 3 segundos. Então, esse momento que está aqui expresso na ilustração, já se passaram 3 segundos desde o início do movimento. E aí a gente tem as alternativas representando as possíveis funções. Então vamos lá. Primeiramente, a projeção no eixo horizontal de um movimento circular, ele é o que a gente chama de movimento harmônico simples, onde esse movimento que vai se estendendo pelas laterais pode se afastar ao máximo até a posição do raio, onde dentro desse movimento harmônico simples a gente representa isso como a amplitude. Então no caso o MHS, ele é essa projeção do movimento circular no eixo X. O comportamento desse movimento é mais ou menos assim. Enquanto você tem o objeto girando com movimento circular uniforme, a sua projeção na horizontal, ela tem esse movimento oscilatório, sempre indo do centro até uma das extremidades da circunferência, né? O máximo afastamento do ponto central até esse ponto da circunferência a gente chama de elongação máxima, e essa distância a gente chama de amplitude. Então tem a amplitude mais A, que é ela para o lado positivo, e tem a amplitude menos A, que é ela para o lado negativo. Mas dentro desse movimento, essas amplitudes têm intensidade com o mesmo valor. E se você fizer a projeção pensando no movimento circular, essa amplitude é exatamente igual ao raio da circunferência na qual a gente está tendo como base. Então vamos lá, vamos anotar as informações em cima da nossa necessidade. O nosso objetivo é descobrir a função da posição dentro desse movimento, que é a função do MHS. Que essa função a gente pode calcular dessa maneira: amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais φ0, onde o ômega a gente chama de velocidade angular, o t é um instante de tempo e o φ0 é a fase inicial, é o ponto angular de partida para esse movimento. Então a gente tem que determinar quais são esses valores para poder descrever a função. Algumas informações são fáceis da gente extrair, como por exemplo, o raio de curvatura desse movimento circular, a questão falou que ele é igual a 3 metros. E esse ponto de elongação máxima, que é a amplitude, que é o A, ele está sempre à mesma distância do centro até o ponto da circunferência correspondente ao raio. Então esses 3 metros também representam o valor da amplitude do movimento harmônico simples dessa projeção. Outra informação importante que veio no texto é que a velocidade linear de rotação é π sobre 4 metros por segundo. Porém, aqui na função, a gente não tem a velocidade linear, a gente coloca a velocidade angular, mas que tem relação com a velocidade linear e com o raio de curvatura desse movimento. No caso, outra coisa que a gente pode se basear também é no ponto de referência para ser o meu ângulo zero. Eu estou colocando o ponto zero radiano aqui no ponto onde está a amplitude mais A, de maneira que a partir daqui o ângulo varrido vai representar novas fases. E isso também vai ser importante para a gente determinar qual é a fase inicial. Mas de acordo com a questão, o movimento ele começou dali de cima, então a gente tem que levar isso em consideração. Se aqui é o meu ângulo zero radiano, naquele ponto aqui em cima, que a projeção estaria passando exatamente pelo centro, o ângulo é π sobre 2 radianos, ou seja, 90 graus. Então, é uma outra informação que a gente tem de ligação. No instante t igual a 3 segundos, que foi o ilustrado no desenho,
ele é onde a fase, né, o ângulo, é π sobre 2 radiano. Repara que esse não é o meu início. Esse é um ponto que ele passa depois de 3 segundos. Então essa é mais uma informação que estava no texto, mas não estava totalmente explícita. A parte angular a gente tinha que observar, tendo como referência que esse ponto aqui ele está no ângulo 0. Agora, para a gente começar a determinar os valores, o primeiro passo que a gente tem é determinar a velocidade angular, que é um passo relativamente simples, porque a velocidade linear, que é o v, é igual a ômega vezes r, velocidade angular vezes o raio de curvatura. E a velocidade linear e o raio a gente já tem, então a gente só precisa substituir na nossa igualdade. E isso isolando também o nosso objetivo, que é determinar a velocidade angular. Então, a princípio, eu passei o r que estava multiplicando ela para o outro lado da igualdade, dividindo. E agora eu vou substituir os valores. A velocidade é π sobre 4 e o raio 3 metros. E π sobre 4 dividido por 3 é π sobre 12 radianos por segundo. Então já temos mais uma informação. Mediante essa descoberta, a gente também pode olhar para as alternativas e tentar eliminar algumas possibilidades. Então a gente tem que marcar uma alternativa, por exemplo, onde a amplitude seja igual a 3 metros e o valor que está multiplicando t dentro ali do cosseno tem que ser π sobre 12. Mas ainda assim, ainda falta a gente determinar qual é a fase inicial. Isso aí é um pouquinho mais complicado, visto as informações da maneira que elas foram dadas. Mas vamos lá. Como o movimento ele é circular e uniforme, ele pode ser calculado, né, de maneira a gente determinar a velocidade angular média, porque se ela é constante, se é uniforme, a média é igual em qualquer lugar. Então é ΔΦ sobre ΔT, a variação angular dividido pelo tempo. Então a gente tem que, até esse momento, já haviam passado 3 segundos, sendo que a velocidade angular é π sobre 12, a gente acabou de determinar. O ângulo varrido, desde o início até ele chegar nesse ponto, que era o ponto da ilustração, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele levou 3 segundos para chegar ali. Então, a velocidade angular, que é π sobre 12, é igual a ΔΦ, que é a variação angular que ele teve do início até o ponto central ali onde foi explícito no desenho, dividido por 3, que foi o tempo que ele levou para chegar ali. Então, para a gente determinar essa diferença, né, de fase nessa variação angular, basta a gente simplificar ali o 12 e o 3 por 3 mesmo, e a gente vai determinar que o valor dessa variação angular é π sobre 4 radiano, ou seja, ele depois de 3 segundos chegou na posição π sobre 2, mas ele saiu de um ângulo anterior π sobre 4, ou seja, para eu determinar a fase inicial, a posição angular inicial, basta eu lembrar que uma variação é o valor final menos o valor inicial. E a variação angular a gente acabou de determinar, que é π sobre 4 radianos. A posição angular final desse intervalo de 3 segundos que a gente está trabalhando é π sobre 2 radiano. E a posição angular inicial, que seria a fase, a gente está tentando determinar. Então só basta a gente manipular os valores para deixar a fase inicial isolada. Então a gente vai passar ela para o outro lado somando e vai passar o π sobre 4 subtraindo. Então a gente vai ficar com π sobre 2 menos π sobre 4 e isso vai dar π sobre 4 radianos também. Então depois que a gente já determinou quem é a amplitude, qual é o valor da velocidade angular e qual é a fase inicial, basta a gente substituir aqui na função da posição. E a gente vai determinar que a função dela tem que ser igual a x, igual a 3 vezes cosseno de π sobre 12 vezes t, mais π sobre 4. Ou aqui a ordem com que vai aparecer não importa, poderia ser π sobre 4 mais π sobre 12t também, que está valendo. Só que agora a gente vai ter que olhar as alternativas e ver o que bate com a nossa descoberta. Então vamos lá. Se a gente observar todas as alternativas, só uma bate, que é a letra E. 3 vezes cosseno de π sobre 4, mais π sobre 12 vezes t. Aqui ele só colocou na ordem ao contrário.
O valor que está multiplicando t está vindo depois e a fase inicial está vindo na frente, mas esse é o gabarito. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí a explicação, que vocês tenham compreendido e espero que vocês voltem para ver mais vídeos das próximas resoluções. Bons estudos!